Paz e luz, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos unidos em torno da palavra e alimentarmos a nossa fé. A liturgia desta quinta-feira nos conduz por caminhos de escuta, fé e encontro com o Deus vivo. Guiado pelo Espírito de Deus, Filipe anunciava a boa nova. Nós somos convidados a reconhecer que é o Pai quem nos atrai para o Filho e que nossa caminhada pascal é sustentada pela Eucaristia. Alimentando-nos da Palavra de Deus e buscando agir conforme a vontade do Senhor, celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor Deus, ó terra inteira, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.
gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala sobre como Filipe se deixou conduzir pelo Espírito Santo, explicando as Escrituras ao eunuco, levando-o à conversão e ao batismo. Filipe deixava-se guiar pelo Espírito. Irmãos, estejamos nós também abertos à ação do Espírito Santo e sejamos canal da graça de Deus. Com o salmista, continuamos a aclamar o nome do Senhor e convidamos a todos a fazerem o mesmo. É bendito o Senhor. Ele nos escuta, acolhe as nossas orações e clamores e derrama sobre nós o seu grande amor. No Evangelho de hoje, Jesus reafirma o projeto de salvação de Deus para todos que nele creem e se coloca novamente como fruto da comunhão perfeita, o pão vivo descido do céu. Somos convidados a viver essa comunhão perfeita, seguindo o exemplo de Jesus e nos fortalecendo na Eucaristia. São muitos os caminhos, mas apenas esse nos levará à salvação. Irmãos, o mundo nos oferece muitos caminhos interessantes e cheios de seduções. Muitas vozes chegam aos nossos ouvidos, muitas opções nos alcançam. No entanto, nem sempre elas nos levam aos braços de Deus. Que o Espírito Santo nos mantenha no caminho da oração, da comunhão verdadeira e da partilha. Que sejamos seduzidos pela palavra e pelo amor de Deus. Que aumente em nós o desejo de ouvir, seguir e multiplicar os ensinamentos de Jesus. Que estejamos atentos à ação do Espírito Santo como Filipe e nos deixemos alimentar por Jesus, o pão da vida, com confiança e perseverança. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força.
porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu és o pão da vida, que nos alimenta e nos fortalece. Nós te bendizemos por nos unires na tua palavra e nos alimentares com a tua presença. Dá-nos um coração dócil ao Espírito, como o de Filipe, para reconhecermos os caminhos da missão e levá-la com alegria. Fortalece nossa fé, cura nossas feridas, renova nossa esperança e dá-nos fome e sede da Eucaristia. Que cada dia seja um passo a mais na comunhão contigo, até o dia em que viveremos para sempre ao teu lado. Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você siga o seu dia sustentado pela palavra e pelo pão da vida. Lembre-se, quem crê possui a vida eterna. Uma quinta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.